Antes de nós abrirmos a palavra de Deus, como de costume, nós vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Nós vamos orar ao nosso Deus pelas nossas vidas, pela vida da igreja, lembrando também daqueles irmãos que estão enfermos, que passam por doenças, por dificuldades, que precisam da nossa oração, da nossa intercessão. Vamos então baixar nossas cabeças, vamos ter esse momento de oração ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por tudo o que fizemos até aqui em nome do Senhor. Te agradecemos pelos cânticos, pelas orações, por tudo que foi realizado, Pai, em Teu nome, pela Tua palavra que foi lida. E nesse momento, Deus, queremos usar esse momento do culto para orarmos ao Senhor pela Tua igreja, colocando as nossas vidas diante do Senhor, colocando, Pai, as nossas necessidades diante de Ti, especialmente as nossas necessidades espirituais, pedindo a Deus que o Senhor possa nos santificar a cada dia, que o Senhor possa, ó Deus, por graça, ó Pai, nos preparar para o dia de Cristo, para que naquele dia, Senhor Deus, nós nos apresentemos diante do Senhor puros, sinceros, inculpáveis, Pai, por meio de uma conduta justa e santa diante de Ti. Que o Senhor Deus nos santifique e nos prepare para esse glorioso dia, Senhor Deus, onde nós nos apresentaremos e também apresentaremos os frutos das nossas obras, os frutos das nossas mãos, frutos daqueles que experimentaram o Teu amor e que por causa disso têm frutos para mostrar ao Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, também lembrando especialmente os nossos irmãos que estão enfermos e que não podem estar conosco aqui, que passam por dificuldades, Senhor. Lembramos, Senhor Deus, especialmente da nossa irmã Gelp, Senhor Deus, nossa irmã Gedalva. Pedimos pela sua vida, pedimos pela restauração da sua saúde. Ó Deus, te pedimos que o Senhor possa confortar e consolá-la ali naquele hospital e que pela graça do Senhor Jesus Cristo, logo mais ela possa estar conosco novamente, com a sua saúde restaurada, cultuando novamente ao Senhor e desfrutando também da comunhão, Senhor Deus, da igreja, dos irmãos. Que o Senhor possa ser com irmãos nossos que estão enfermos, que precisam das nossas orações. Te pedimos pelas nossas famílias, pelos nossos familiares, ó Deus, colocando, Senhor Deus, diante de Ti os pedidos do nosso coração diante do Senhor. Intercedendo, Pai, pela santidade dessa igreja e rogando ao Senhor que o Senhor vá adiante de nós. Que o Senhor vá, Senhor Deus, adiante da Tua igreja, para pastoreá-la, para guiá-la, Senhor Deus. E essa é a nossa oração, Senhor. Que nós não sejamos guiados pelos nossos próprios desejos, pelas nossas próprias intenções, por aquilo que nós achamos bom, correto e adequado, mas que nós sejamos guiados pelo Senhor, pela Tua palavra, pela Tua vontade, Senhor. E que sendo guiados pelo Senhor, Pai, nós sejamos transformados, Pai, à Tua imagem e à Tua semelhança, conforme nós lemos na Tua palavra e conforme nos aprendemos de Cristo. Ó Deus, mais uma vez te pedimos que perdoe os nossos pecados, que nos santifique e que nos faça mais parecidos contigo, Pai. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos nesse momento abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos abrir no capítulo 1 da carta. Nós vamos dar continuidade às exposições. Nós começamos a carta e nessa noite nós iremos ler 3 versículos do capítulo 1. Nós iremos ler os versículos 9, 10 e 11 do capítulo 1 de Filipenses. Filipenses capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11. Ouça com atenção, com fé, a palavra de Deus. Ela nos diz assim: E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção,
para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Irmãos, vamos mais uma vez ao Senhor em oração, pedindo agora a sua graça e a sua bênção para compreendermos a sua palavra. Oremos. Senhor, nós lemos a tua palavra e agora, Senhor Deus, te pedimos que pela tua graça o Senhor fale ao nosso coração. Que em nome do Senhor Jesus Cristo nós sejamos lembrados do teu santo dia, do dia de Cristo, o dia em que o Senhor irá voltar, e diante desse glorioso dia nós sejamos preparados para isso. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, desde o início das nossas meditações na carta de Paulo aos Filipenses, nós começamos a perceber que essa carta de Paulo é diferente de outras cartas mais conhecidas, mais famosas do apóstolo. Algumas outras cartas de Paulo são muito conhecidas pelas polêmicas que elas reservam. Essas cartas são conhecidas por muitas vezes descrever confrontos de Paulo com falsos mestres, com falsos ensinos. Essas cartas descrevem muitas vezes dificuldades que Paulo enfrentava em relação a essas igrejas, como essas igrejas muitas vezes estavam em situações difíceis e assim por diante. Na carta de Filipenses nós temos uma situação um pouco diferente, ou bastante diferente em relação a outras cartas. Nós não temos aqui Paulo lidando com grandes heresias, grandes problemas teológicos. Nós não temos Paulo aqui enfrentando falsos mestres, Paulo aqui tendo que lidar com grandes dificuldades na igreja. Pelo contrário, Paulo sim vai ter que lidar com algumas dificuldades na igreja, mas parece que são dificuldades pequenas se comparadas a outras dificuldades. A carta de Filipenses é muito mais uma carta de amizade, sim, de exortação, mas também uma carta de amizade, onde Paulo descreve o seu amor, a sua alegria, o seu prazer na vida dos filipenses. Os filipenses estavam longe de ser uma igreja que estava passando por dificuldades como as igrejas da Galácia, por exemplo. A igreja dos Filipenses era, na verdade, uma igreja amiga e parceira do apóstolo Paulo e do seu ministério. Nós vimos que dois grandes motivos, então, levaram Paulo a escrever essa carta. O primeiro, e talvez o principal deles, é o sofrimento que aqueles crentes passavam naqueles dias, diante da oposição na cidade deles, bem provavelmente. É muito provável, pelo contexto que os filipenses viviam, que eles enfrentassem naqueles momentos certas perseguições por crerem no Senhor Jesus Cristo. Eles estavam debaixo da autoridade do Império Romano e debaixo da autoridade do culto ao imperador, que tratava o imperador romano quase como uma divindade, como filho dos deuses. Por isso, então, essa igreja de Filipos passava por dificuldades, pois eles não confessavam o imperador como Senhor, mas sim Jesus Cristo como Senhor. Eles confessavam uma pátria celeste, não a pátria romana. E por isso Paulo parece escrever muito bem. E é por isso também que o tema da cidadania é muito presente na carta aos Filipenses. Paulo sempre faz questão de lembrar aos irmãos que eles são cidadãos do reino dos céus e não cidadãos romanos, por assim dizer. Um outro problema que leva Paulo a escrever essa carta é que parece haver um princípio de divisão ou de inquietação na igreja. Esse princípio de inquietação ainda não é tão grave como em outras igrejas, mas parece que há um princípio de divisão na igreja, e Paulo começa a exortá-los. É isso que Paulo vai fazer constantemente, e ainda no capítulo 1, nos versículos 29 e 30, quando ele vai exortar os crentes de Filipos a permanecerem unidos, lutando pela fé do Evangelho. E nesse sentido, irmãos, lembrando desses dois grandes propósitos que Paulo tem de lidar ao escrever aos Filipenses, nós começamos a ver a carta, nós vimos a sua saudação inicial, nós vimos como Paulo demonstra todo o seu amor, alegria e gratidão a Deus pela vida dos filipenses, e nós vimos como uma simples saudação do apóstolo se transforma num meio de pregação do Evangelho. É verdade que na época de Paulo, todas as cartas escritas possuíam saudação, possuíam ações de graças. Mas aqui em Paulo nós temos ações de graças que demonstram a gratidão de Paulo pela vida dos filipenses, uma gratidão que estava alicerçada no Evangelho. Paulo consegue transformar em Evangelho tudo
o que ele toca. E até mesmo a maneira como ele fala com os irmãos, até mesmo a maneira que ele saúda os irmãos, demonstra como ele está alicerçado no Evangelho. Nós vimos que a carta começa com a apresentação. Paulo se apresenta, Paulo fala dos destinatários, Paulo dá a sua saudação e Paulo apresenta também as suas ações de graças, dando graças a Deus pela vida dos filipenses. E nós vimos que Paulo dá graças a Deus pela vida deles, porque eles foram cooperadores do reino, porque eles foram cooperadores de Paulo, até mesmo nos sofrimentos de Paulo. Até mesmo quando Paulo estava em sofrimentos diversos, a igreja de Filipos continuava sendo aquela igreja parceira que ajudava o ministério de Paulo. E Paulo em tudo isso disse: vocês demonstraram o amor de vocês por mim, porque até nas minhas piores dificuldades vocês me assistiram. Mas depois das ações de graças, a partir do versículo 9, nós temos a oração de Paulo pelos filipenses. E Paulo já nos disse, irmãos, no versículo 4, que os filipenses faziam parte das suas orações constantes. Se os irmãos observarem no versículo 4, nós podemos perceber Paulo dizendo que constantemente orava pela vida dos filipenses. A partir do versículo 9, então, Paulo vai revelar o conteúdo dessa oração. Paulo vai revelar quais são os pedidos que ele faz em relação aos filipenses. E por meio da oração de Paulo, então, nós aprenderemos, pela palavra de Deus, que nós somos chamados a desenvolver o amor em conhecimento, para discernir o que é melhor e sermos puros no dia de Cristo, para a glória de Deus. Vou repetir: nós somos chamados a desenvolver o amor em conhecimento, para discernir o que é melhor e sermos puros no dia de Cristo, para a glória de Deus. Nós vamos ver isso em dois momentos. Primeiro, nós aprenderemos que nós somos chamados por Deus a desenvolver o amor em conhecimento com o propósito de discernir o que é melhor. Depois, nós aprenderemos que nós somos chamados a desenvolver o amor em conhecimento com o propósito de sermos apresentados puros no dia de Cristo, para a glória de Deus. Veremos então que o primeiro pedido de Paulo pela vida dos filipenses é para que eles possam discernir o que é melhor a partir do desenvolvimento do amor em conhecimento. Veja no versículo 9, Paulo revelando o conteúdo da sua oração. E também faço esta oração: que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção. Note, irmãos, que o versículo 9 começa com o "e", né? Nesse caso, "e também". E esse detalhe, irmãos, pode parecer sem importância numa leitura rápida do texto. Mas esse detalhe é muito importante, porque nos faz perceber que a oração de Paulo pelos filipenses não está desatrelada ou desassociada do contexto daquilo que Paulo vem tratando até aqui. Pelo contrário, os seus pedidos pelos filipenses, a sua oração pelos filipenses está atrelado, conectada com aquilo que Paulo vem fazendo até aqui. Especialmente está conectada com as ações de graças que Paulo dá pela vida desses irmãos. No versículo 8, que é a conexão mais simples, mais óbvia, Paulo vai dizer que Deus é testemunha da saudade que Paulo tem por eles. Deus é testemunha do profundo afeto de Jesus Cristo que Paulo sente por eles. Em outras palavras, irmãos, Paulo está nos dizendo que a motivação da sua oração pelos filipenses é o seu profundo amor por eles. Paulo, de fato, ama profundamente esses irmãos em Jesus Cristo. Paulo tem saudade deles, Paulo tem afeto por eles, Paulo nutre sentimentos verdadeiros por esses irmãos, e esse é o fundamento básico da sua oração. Paulo segue um princípio que nós deveríamos seguir como cristãos e que nós também sabemos como crentes em Cristo Jesus. Se nós amamos alguém, se nós amamos os nossos irmãos, nós oramos por eles, nós intercedemos pela vida deles. E Paulo segue esse princípio de maneira muito simples e muito adequada aqui. Paulo ama esses irmãos e por causa disso, esses irmãos fazem parte da lista de oração do apóstolo. O amor deve sempre nos levar à oração e Paulo ora por eles. E nós vamos ver qual é o conteúdo dessa oração. Porque essa oração também está conectada àquilo que o versículo 4 diz,
Nós já falamos disso. No versículo 4, Paulo diz: eu oro constantemente por vocês. Paulo vai revelar então quais são as razões da sua oração. E aqui nós aprendemos que a oração de Paulo, além de ser um modelo para nós, porque é motivada pelo amor verdadeiro, também é um modelo para nós quando nós pensamos sobre o que nós podemos orar por pessoas quando nós amamos alguém. E aí nós muitas vezes amamos muitas pessoas, amamos nossos familiares, amamos nossos irmãos em Cristo, e nós decidimos orar por essas pessoas. Mas muitas vezes nós não sabemos como orar por essas pessoas. E nós oramos por tantas bênçãos, por tantas coisas nessa vida. Mas Paulo nos dá um modelo de oração muito bonito, muito profundo, que nós podemos utilizar para orar pelas nossas vidas e para orar pela vida dos nossos irmãos. Observe que o primeiro e mais fundamental pedido do apóstolo Paulo é para que o amor deles aumente mais em conhecimento e em todo o discernimento. A primeira observação, irmãos, que nós devemos fazer aqui é que a oração de Paulo é para que o amor deles aumente mais e mais. E a razão desse mais e mais, a primeira razão dele é muito claro. A primeira razão é que esses irmãos já amam a Deus e já amam a Paulo. Paulo deu graças a Deus pela vida deles. Paulo deu graças a Deus pela cooperação deles com o Evangelho, com a pregação do Evangelho na vida do apóstolo Paulo. Em outras palavras, esses irmãos já são crentes, já amam a Deus e já amam a Paulo. A oração de Paulo é para que esse amor aumente cada vez mais e mais. E o segundo ponto que a gente deve observar aqui é a relação muito clara entre amor e conhecimento. Paulo ora a Deus para que o amor desses irmãos aumente mais e mais em conhecimento e percepção. E aqui, irmãos, é algo um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados a ouvir. Porque na nossa cultura, a sociedade, normalmente o amor está desatrelado, está desassociado com o conhecimento. Nós colocamos o conhecimento na área intelectual e nós colocamos o amor na área do sentimento. E nós separamos essas duas coisas. Até nós costumamos dizer que o amor torna alguém tolo, torna alguém cego, enquanto o conhecimento de fato ilumina, faz com que as pessoas enxerguem de fato a verdade. Mas para Paulo essa separação não existe. Não existe uma separação entre amor e conhecimento. Pelo contrário, amor e conhecimento estão unidos de tal maneira que a oração de Paulo é que o amor dos crentes aumente através do conhecimento. E é interessante, irmãos, que normalmente quando algum irmão em Cristo começa a buscar mais conhecimento da palavra, começa a buscar mais conhecimento a respeito de Deus, a respeito das Escrituras, muitas vezes se levanta outras pessoas para dizer que esse conhecimento, que esse estudo vai esfriar o irmão, que o conhecimento da palavra de Deus, que o conhecimento do próprio Deus vai esfriar o amor, vai esfriar a fé, vai esfriar o amor de alguém. Mas Paulo está dizendo que é justamente o oposto. O amor aumenta com o conhecimento e obrigatoriamente o conhecimento aumenta o amor de alguém. E a plena verdade o que nós lemos aqui que Paulo nos diz. É muito simples entender dessa forma. Porque quando nós amamos a Deus, nós desejamos conhecer mais a Deus. E uma vez que nós desejamos conhecer a Deus e conhecemos a Deus, é inevitável amar ainda mais o Senhor. Deus, irmãos, não é como alguém que você conhece à primeira vista e gosta do que vê, gosta das primeiras impressões, mas quando vai conhecendo, à medida que vai tendo conhecimento de quem essa pessoa é, vai se decepcionando, vai se frustrando e acaba perdendo qualquer tipo de afeição que teve um dia. O amor para com Deus é exatamente o oposto disso. Deus é perfeito, Deus é bom, Deus é sábio, Deus é soberano, Deus é cheio de amor e de graça. Quanto mais nós o conhecemos, inevitavelmente nós iremos amá-lo ainda mais. É impossível conhecer verdadeiramente a Deus e não aumentar o nosso amor por Ele.
Porque se nós conhecemos verdadeiramente a Deus, nós não temos como não amar a esse Deus. Sim, é possível ter um conhecimento intelectual de doutrinas, de versículos bíblicos, sem amor? Sim, é possível. Mas não é desse amor, não é desse conhecimento que Paulo fala. Paulo fala de um conhecimento que está completamente atrelado ao amor. Paulo está falando de um conhecimento que está atrelado ao amor verdadeiro. Em outras palavras, Paulo está falando não apenas de saber alguns versículos decorados, ou de conhecer algumas doutrinas, ou alguns jargões evangélicos, alguns jeitos de falar evangélico. Paulo está falando, de fato, de um conhecimento verdadeiro da graça de Deus, do amor de Deus, da salvação em Cristo Jesus. De tal forma que o amor cresce por meio do crescimento do conhecimento. Quanto mais nós conhecemos a Deus, a sua palavra, o evangelho, a sua graça, inevitavelmente nós vamos amar mais o Senhor. Por isso, se você deseja amar mais o Senhor, se você deseja ainda mais ter afeto por Deus, desenvolver afeições por Deus, você precisa diligentemente buscar conhecer verdadeiramente a Deus. E se você ainda não sente afeto por Deus, afeições, amor verdadeiro por Deus, se você sente que o seu amor ainda não se desenvolveu por Deus como deveria, talvez seja porque você ainda não conheceu a Deus como deveria. Se você ainda não desenvolveu o amor e afeições devidas pelo Senhor, talvez seja porque falte a você o verdadeiro conhecimento de quem Deus é, porque é impossível conhecer verdadeiramente a Deus e não amá-lo. Porque o conhecimento está atrelado ao amor, de maneira que nós crescemos no amor quando nós crescemos no conhecimento e vice-versa. A frase então que Paulo utiliza é que nós devemos crescer no amor mais e mais, em conhecimento e toda a percepção ou discernimento. E aqui, irmãos, nós temos uma junção entre conhecimento e discernimento, e aqui muito claro a relação entre conhecimento e a capacidade de aplicar esse conhecimento, que é chamado aqui de discernimento, não é? O discernimento é isso, o discernimento é a nossa capacidade de usar o conhecimento que nós temos para fazer boas escolhas, tomar boas decisões. Então Paulo está não simplesmente falando de um conhecimento intelectual vazio, que não tem associação com as coisas desse mundo. Paulo está falando de um outro tipo de conhecimento, um conhecimento que está atrelado ao amor, e um conhecimento que nos capacita a viver com discernimento nesse mundo. É claramente essa a intenção da primeira parte do versículo 10, veja. Para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Para que vocês aprovem as coisas excelentes. Em outras palavras, o propósito imediato do crescimento do amor em conhecimento e em percepção é a capacitação dos crentes para que eles consigam discernir o que é melhor. E aqui, irmãos, veja que coisa interessante. Paulo está nos dizendo, Paulo ora pela vida dos filipenses, para que eles desenvolvam o amor em conhecimento e em discernimento, para que eles desenvolvam uma capacidade. Que capacidade é essa? Discernir o que é melhor. E aqui, irmãos, Paulo consegue nos ensinar algo que é verdade. Muito da vida cristã não é entre discernir o que é pecado e o que não é pecado. Muito da vida cristã é discernir entre o que é bom e o que é melhor. Entre o que é bom, proveitoso, útil, mas o que é infinitamente melhor. Quando eu leio essas palavras, eu me lembro da história do Senhor Jesus Cristo com Marta e Maria. Porque quando nós lembramos daquela história, nós lemos que Marta estava fazendo algo bom. Marta, ao receber Jesus Cristo na sua casa, ela estava fazendo algo muito bom, ela estava sendo uma boa anfitriã, ela estava preparando a comida para os seus hóspedes e assim por diante. Isso é muito bom, isso é hospitalidade, isso é bíblico. Ao mesmo tempo, Jesus Cristo pôde olhar para ela e dizer que Maria,
havia escolhido a melhor parte. Não significa que Marta estivesse fazendo algo errado, pecaminoso, mal, mas que Marta estava deixando de escolher aquilo que era melhor. Faltava a Marta discernimento para escolher aquilo que é melhor. E Paulo ora para que os crentes em Filipos desenvolvam essa capacidade de escolher aquilo que é melhor. E talvez essa seja uma das maiores dificuldades da nossa vida, porque nós podemos perder muito tempo com coisas que aos nossos olhos são boas, são úteis, são razoáveis, mas não são as coisas mais importantes. Como o Senhor Jesus Cristo nos ensina no Sermão do Monte, nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. E quando o Senhor Jesus Cristo fala das demais coisas, Jesus Cristo está falando de coisas boas: comida, bebida, roupas. Quem não precisa de roupas para viver? Quem não precisa de comida e bebida para viver? Todos nós precisamos. Jesus Cristo sabe disso, mas Ele diz que há algo melhor para se buscar, há algo superior para se buscar, que é o reino de Deus, os seus valores, a sua justiça. E Paulo está dizendo que nós precisamos desenvolver amor em conhecimento e discernimento para sermos capazes de valorizar aquilo que é bom e de fato escolhermos aquilo que é melhor. Nós somos chamados, irmãos, a desenvolver conhecimento em amor para discernir o que é melhor nessa vida, para compreender o que de fato importa na vida que Deus nos deu, para de fato compreender que o reino de Deus deve ser buscado antes de qualquer outra coisa, para entender que a melhor parte está em Cristo, não nos afazeres desse mundo. Nós devemos orar a Deus para que Deus nos capacite para escolhermos o que é bom, para crescermos em amor e conhecimento, e para que esse conhecimento seja utilizado para discernir o que é melhor, nessa vida. Paulo então nos ensina que nós somos chamados para desenvolver o amor em conhecimento com o propósito de discernir o que é melhor. Ele ainda vai nos ensinar nos versículos 10 e 11 que nós somos chamados para desenvolver o amor em conhecimento para nós sermos puros no dia de Cristo, para a glória de Deus. Veja que a segunda parte do versículo 10 revela o propósito final do desenvolvimento do amor em conhecimento e percepção. Para que vocês aprovem as coisas excelentes, ele vai dizer agora, e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. A oração, irmãos, de Paulo é para que os irmãos desenvolvam o amor em conhecimento, como nós vimos, com um propósito final em relação, com o propósito final de que esses irmãos se apresentem no dia do Senhor Jesus Cristo. E essa frase, dia de Cristo, ela já foi mencionada no versículo 6 do capítulo 1 de Filipenses, quando se tratava da esperança de que Deus iria completar a boa obra naqueles irmãos até o dia de Cristo. E nós já vimos desde aquele versículo que claramente essa frase, dia de Cristo, se refere ao dia em que o Senhor Jesus Cristo irá voltar em glória. O dia de Cristo, onde Ele virá para esse mundo em glória, para julgar os homens, para nos ressuscitar dentre os mortos, para nos justificar. O desejo de Paulo, então, é que nós nos apresentemos a Deus nesse dia, no dia de Cristo. E Ele qualifica, nós sejamos apresentados diante dele, em sinceridade e inculpáveis. E aqui, irmãos, é interessante que a palavra traduzida por sincero traz a ideia de pureza moral, A ideia de sinceridade e pureza estão muito unidos, Um elemento que é puro é um elemento que não é misturado com outros, Esse é o conceito também de sinceridade, Uma pessoa que é sincera, que tem um espírito sincero, é uma pessoa que não está misturada com malícia, com outros elementos que atrapalhem a sinceridade. Nesse sentido, nós podemos entender que Paulo está falando de uma apresentação em pureza, em sinceridade aqui. Aqui nós temos, então, o oposto de falsidade, de malícia. Paulo está nos dizendo aqui que nós devemos nos apresentar diante de Deus no dia de Cristo em pureza, sem falsidade,
sem malícia. Depois ele diz que nós devemos nos apresentar diante de Deus inculpáveis. Isso completa a ideia da pureza, da sinceridade. E aqui, irmãos, a tradução mais simples da palavra inculpável no português é de alguém que não tem culpa, né? Mas essa palavra no texto original, ela é interessante porque ela não é utilizada muitas vezes por Paulo. Mas uma das vezes que ela é utilizada por Paulo, na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, é uma carta, ela é traduzida por tropeço, ou colocar tropeço em alguém, quando Paulo fala sobre sermos ofensivos a judeus ou a gentios. Ao que parece aqui, a ideia de não ser culpado, nesse caso, é a ideia de que alguém não é culpado de ser tropeço ou de ofender alguém. Aqui então não é a ideia de que alguém não tem culpa nenhuma, é alguém que é perfeitamente puro, mas a ideia é de alguém que não é causador de tropeço para ninguém, que é alguém que não ofende a ninguém, alguém que não é causa de tropeço a ninguém. E isso é importante, irmãos, porque quando nós lemos puros e inculpáveis, automaticamente nós somos levados a imaginar uma perfeição moral, no sentido de que nós só seremos puros, santos, justos em Cristo, e é disso que Paulo está falando aqui. Mas parece, irmãos, que Paulo está ressaltando muito mais o aspecto moral aqui, da nossa responsabilidade. Em outras palavras, Paulo não está dizendo, vocês irão ser apresentados diante de Deus puros por meio do sangue de Cristo. Não, Paulo está dizendo, vocês devem desenvolver o amor de vocês em conhecimento, em discernimento, para que no dia de Cristo vocês se apresentem a Deus puros, sinceros e sem ser causa de tropeço, de ofensa para alguém. Em outras palavras, Paulo está nos chamando para a nossa responsabilidade. Isso completa, essa ideia é completada, melhor dizendo, no versículo 11. Veja, versículo 11 fala, cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Em outras palavras, o desejo de Paulo é que os filipenses se apresentem sinceros, puros, inculpáveis e cheios do fruto de justiça. E aqui nós devemos perguntar, que fruto de justiça é esse? Normalmente, com a nossa mente reformada, nós pensamos logo na justificação pela fé, e que aqui o fruto da justiça é o fruto da obra de Cristo, é a justiça de Cristo. Mas não parece que é isso que Paulo está dizendo aqui. Pelo contrário, parece que Paulo está falando da justiça moral e ética que nós devemos desenvolver. É por isso que Paulo utiliza também em Gálatas essa mesma imagem do fruto do Espírito, que é amor, que é alegria, que é bondade, que é benignidade e assim por diante. Em outras palavras, aqui, fruto de justiça significa, em outras palavras, o fruto que é uma conduta justa. A razão para isso, irmãos, é que essa frase, fruto de justiça, ela não acontece no Novo Testamento, mas ela acontece no Antigo Testamento. E sempre que ela é encontrada no Antigo Testamento, que Paulo certamente leu, essa frase fala de uma pessoa que é justa, que é reta, que faz o que é correto, aquilo que é bom, aquilo que está de acordo com a vontade de Além disso, nós devemos notar que aquilo que vem através do Senhor Jesus Cristo nessa passagem é o fruto de justiça e não a justiça em si. Em outras palavras, Paulo não está falando que a justiça vem de Cristo, mas que o fruto da justiça vem de Cristo. Ou seja, Paulo não está focado aqui na justiça de Cristo como a nossa justificação, como ele faz em outras passagens, mas sim naquilo que a obra de Cristo produz em nós, que é o fruto de justiça, em outras palavras, que é uma conduta justa, reta e santa diante de Deus. Sem falar então, irmãos, que o contexto deixa isso claro. Paulo diz, vocês devem se apresentar sinceros, puros, inculpáveis e com o fruto da justiça, em outras palavras, com uma conduta justa, santa, diante de Deus no dia
de Cristo. Nesse sentido, nós devemos reconhecer 3 coisas em relação a essa passagem, esse fruto de justiça. Primeiro, que nós devemos ter como alvo na vida cristã desenvolver a santidade, o fruto de justiça para o dia de Cristo. É comum nós cometermos o erro, irmãos, de acreditar que por causa da justificação pela fé, nós somos desobrigados de desenvolver boas obras e desenvolver frutos de justiça para Deus. Nós acreditamos que nós somos salvos pela fé, nós somos justificados pela fé, os nossos pecados são perdoados, nós somos salvos e então nós não devemos mais nos preocupar com boas obras, nós não devemos nos preocupar em nos apresentar diante de Deus com boas obras. Mas Paulo está nos dizendo que no dia de Cristo, e ele diz isso em outras passagens também, no dia de Cristo, no dia do juízo final, nós iremos nos apresentar diante de Deus com as nossas obras. E Paulo vai dizer em outra carta sua, se as nossas obras forem más, nós seremos julgados por elas. Mas se as nossas obras forem boas, nós também seremos salvos. Mas aí você pode pensar, mas Paulo está nos dizendo que nós somos salvos pelas obras? Não. Paulo não está nos dizendo isso. Paulo está nos dizendo que as obras são o fruto da justiça. Em outras palavras, as obras não são a causa da nossa salvação, mas justamente o fruto delas. E nós iremos apresentar esses frutos diante do Senhor. Mas como alguém irá apresentar bom fruto diante do Senhor, se ele não foi salvo pelo Senhor, se ele não creu no Senhor? Em outras palavras, irmãos, alguém que não conheceu verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo não tem o que apresentar diante de Deus no dia de Cristo. Alguém que não conheceu verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo não terá o que apresentar diante dele no último dia. Mas Paulo nos diz que a sua oração é para que os crentes possam ter o que apresentar diante dele, diante de Cristo, no último dia. Você já pensou que no último dia, no dia do juízo final, no dia de Cristo, você terá que apresentar boas obras diante de Deus? Você terá que apresentar os frutos da sua fé diante de Deus? Será que você tem orado para que Deus lhe capacite a desenvolver bons frutos para apresentá-los diante do Senhor? Será que você tem orado para que os seus irmãos em Cristo desenvolvam amor em conhecimento para apresentar boas obras diante de Deus? Muitos irmãos vão ser envergonhados, porque eles se apresentarão diante de Deus dizendo ter crido em Deus no dia de Cristo, mas eles não terão boas obras para apresentar. E é a respeito justamente desses que Jesus Cristo fala quando diz que irá dizer: afasta de mim, malditos. Muitos serão envergonhados porque se aproximarão diante de Deus, afirmando ter crido em Cristo, afirmando ter crido no Senhor. E Jesus Cristo irá pedir a eles as obras que eles praticaram em nome de Cristo, eles não terão que apresentar. Eles se apresentarão dizendo que creram em Cristo, mas eles não terão um coração sincero, puro, inculpável. Eles não poderão apresentar o fruto de justiça da vida deles. Ore para que Deus lhe ajude a desenvolver frutos de justiça para apresentar ao Pai no dia de Cristo. Ore para que a fé que você tenha seja fé verdadeira, fé que produz frutos para serem apresentados ao Senhor. A segunda informação que nós precisamos nos lembrar, irmãos, quando nós lemos essa passagem, é que o fruto da justiça vem por meio do Senhor Jesus Cristo. Toda e qualquer, irmãos, tentativa de desenvolver a santificação, de desenvolver frutos de justiça, de desenvolver boas obras à parte do Senhor Jesus Cristo é vã. Em outras palavras, todas as vezes que nós tentamos entregar a Deus boas obras, obediência, testemunho cristão sem Jesus Cristo, sem o Evangelho, nós acabamos fazendo
criando religiões legalistas. Nós acabamos em falsa religiosidade. Nós acabamos em falsas boas obras. A verdade, irmãos, é que somente através de Cristo nós podemos de fato desenvolver o fruto de justiça. Sem Jesus Cristo, nós podemos apenas desenvolver legalismo, falsa religiosidade, aparência e não verdade. É somente por meio do Senhor Jesus Cristo que nós podemos de fato desenvolver o fruto de justiça. É somente por meio de Jesus Cristo que nós podemos nos apresentar diante de Deus cheios do fruto de justiça. A terceira verdade que nós precisamos lembrar quando nós ouvimos falar sobre o fruto de justiça aqui é que nós precisamos reconhecer que esse fruto de justiça deve ser para a glória e o louvor de Deus, como nos diz o versículo 11. Toda a oração de Paulo pelos filipenses flui para que no dia de Cristo eles sejam cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, e isso para a glória e louvor a Deus. Primeiro, nós devemos ser lembrados que nós precisamos desenvolver frutos de justiça. Segundo, que esses frutos de justiça vêm somente a partir de Cristo, procedem somente de Cristo. Nós devemos lembrar que esse fruto de justiça deve ser unicamente para a glória e para o louvor de Deus. Toda tentativa, irmãos, de desenvolver santidade e boas obras, que não tem como alvo a glória de Deus, certamente não é desenvolvimento de verdadeira piedade. E por mais que isso pareça claro, simples, é muito fácil, irmãos, desenvolver a nossa santidade, tentar desenvolver a nossa santidade, melhor dizendo, como se essas coisas fossem para o nosso próprio louvor e glória. É muito fácil praticar boas obras para sermos vistos. É muito fácil desenvolvermos piedade, santidade, obediência, para que as pessoas nos observem e nos vejam. Mas Paulo nos lembra que todo desenvolvimento de santidade, piedade, todo desenvolvimento de fruto de justiça é para a glória e para o louvor de Deus. Isso, inclusive, inclui um aspecto final, escatológico, dos últimos dias. Em outras palavras, o alvo na nossa luta por santificação é pela glória de Deus, não só hoje, mas para a glória de Deus no dia do Senhor Jesus Cristo. É para que naquele grande dia, irmãos, onde o Senhor Jesus Cristo voltar, Ele seja glorificado em nós. E é exatamente isso que vai acontecer. Nós vimos hoje pela manhã na escola bíblica que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, nós seremos ressuscitados com Ele. E nesse momento, irmãos, nós apresentaremos a Deus o fruto da justiça, a nossa vida piedosa, os frutos que nós desenvolvemos nesse mundo. E isso, irmãos, será apresentado não para a nossa glória. Isso não será apresentado para que Deus diga, que servo bom, e nos exalte. Isso será apresentado para que Deus seja exaltado em nós, para que Deus seja glorificado em nós. E essa é a grande diferença entre aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo e vivem uma vida piedosa nesse mundo e aqueles que buscam seus próprios prazeres e alegria. Naquele dia, o servo de Cristo apresentará os seus frutos para a glória de Deus e Deus será glorificado nele. Naquele mesmo dia, muitos irão dizer ter crido em Cristo, mas não terão frutos para apresentar. E eles serão vergonha e serão envergonhados. Todo o objetivo, irmãos, da nossa vida, da nossa santificação, das nossas boas obras, daquilo que nós praticamos nesse mundo, deve ser nos apresentarmos em sinceridade, cheios do fruto do Espírito, para a glória e louvor de Deus. E Paulo nos ensina que nós já devemos começar a nossa preparação hoje. Hoje nós já devemos orar em preparação por esse dia. Hoje nós devemos começar a orar pela nossa santificação, pela nossa mortificação dos pecados, pelo desenvolvimento do fruto da justiça em nós,
não pensando só no hoje, mas orando para que naquele dia nós tenhamos fruto bom para apresentar a Deus. Para que naquele dia Deus seja glorificado em nós. Para que naquele dia nós sejamos instrumentos para a honra, glória e louvor de Deus. Por isso, volte-se para o Senhor Jesus Cristo. Creia em Cristo Jesus. Sem Cristo Jesus, no dia dele, quando ele voltar, você não terá o que apresentar diante do Senhor. Você não terá frutos para apresentar diante de Deus. Mas se você crê em Cristo Jesus, se você confessar a Ele os seus pecados, se você crer que Ele é o Senhor da sua vida, então o Senhor Jesus Cristo irá capacitá-lo com o Espírito Santo de Deus, para que você desenvolva o fruto de justiça, para que no dia de Cristo você tenha boas obras para apresentar, o fruto da justiça de Cristo em você. Creia no Senhor Jesus Cristo e se prepare para o dia do Senhor, para o dia em que Ele virá para julgar o mundo, para que nesse dia você possa se apresentar diante de Deus com um amor desenvolvido em conhecimento e discernimento, sabendo escolher aquilo que é melhor, sendo puro, inculpável, para a glória de Deus. Vamos orar nesse momento? Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque nós somos lembrados, Senhor Deus, nessa noite, que nós somos chamados e exortados a nos preparar para o dia de Cristo, desenvolvendo o nosso amor em conhecimento e em toda percepção, para de fato compreender aquilo que é melhor, para nos apresentarmos em sinceridade, em pureza, cheios do fruto da justiça, diante de Deus, para a glória e honra de Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a já hoje começarmos a desenvolver esse fruto de justiça. Nos ajuda a hoje começar a desenvolver o nosso amor em conhecimento. Nos ajuda a hoje começarmos a nos preparar para esse dia. Porque esse dia chegará e nós nos apresentaremos diante do Senhor. Que o Senhor nos dê fé verdadeira em Cristo. Que o Senhor nos salve por meio do Senhor Jesus Cristo. E que essa salvação de Jesus Cristo em nós produza em nós frutos que reflitam essa salvação, para que naquele grandioso dia Deus seja glorificado em nós, na nossa justificação, na nossa santificação. Abençoa a tua igreja, Pai, para que essa igreja continue se desenvolvendo na esperança e na expectativa do glorioso dia de Cristo. Essa é a nossa oração no nome dele. Amém.